que nós vamos falar hoje, que nós tentamos falar na semana passada? Nós vamos falar que a aprovação é o fundamento que atesta, que aprova o crente na sua confissão. Porque a gente precisa entender primeiro que nós confessamos alguma coisa. Quando a gente vem para Jesus, quando Jesus nos chama, nós confessamos isso. Nós confessamos que pertencemos a este reino. Nós confessamos que nos arrependemos dos nossos pecados. Nós confessamos que agora a nossa vida, quem dirige é Ele. Nós não fazemos isso? Eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Vou segui-lo, vou participar de uma congregação, vou congregar. E aí, quando nós começamos a congregar, e nós fazemos essa confissão, e batizamos, e fazemos essa confissão de fé, algumas coisas acontecem. E é normal que aconteça, para quê? Para provar se realmente o que nós confessamos é verdade. Algumas pessoas costumam dizer, não é verdade, mas tem um ponto de fundamento, que às vezes quanto mais você busca a Deus, parece que mais coisas estranhas acontecem. As coisas estranhas elas vão acontecer para todo mundo, mas a gente precisa entender que quando nós confessamos a Jesus, o Senhor precisa tirar os carrapichos, precisa tirar-nos da ideia de que esse mundo é o que mais vale a pena, que as coisas que nós conquistamos é favorável a nós, e se nós não conquistarmos, o que será de nós? Então, o que Cristo faz, através de perseguição, tentação, até do próprio demônio, é provar a nossa fé e nos mostrar quem somos, para que a gente seja aprovado. Então, nós vamos começar lá no versículo 12, que fala exatamente isso. Diz assim, versículo 12, diz: amados, não estranheis. Está falando para crentes, não está falando para não crentes, está falando para aquele que aceitou a Jesus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Prova e tentação, como se coisa estranha vos acontecesse. As coisas que acontecem como prova e tentação é normal, vai acontecer. Ele está falando para os crentes. Então, não estranhe. Começou a seguir Jesus, vai vir pedrada. Começou a seguir Jesus, vai vir tentações. Até para a gente poder entender, se a pessoa tinha problema com adultério, quando ela vem para Jesus, algumas provocações vão vir, porque já vinham, correto? Só que antigamente ele caía. Agora ele precisa fugir delas, correto? Se a pessoa enchia a cara, bebia, o que acontece? Ela já fazia isso, mas quando ela vem para Jesus, a provação continua, correto? Só que agora o que ela faz? Ela tenta fugir daquilo, para que ela não caia mais naquilo, ok? Então, a gente tem que entender que antigamente nós fazíamos sem peso de culpa. Quando a gente vem para Jesus, vem o peso da culpa, de que estamos ofendendo a Deus, de que estamos pecando contra Deus. Então elas vêm para nos provar e nos mostrar quem somos, para sermos aprovados. Então, não estranhem. Aí o versículo 13 diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então ele começa a mostrar o seguinte, que nós devemos então ter a alegria de nós pertencermos a este reino e participarmos dos sofrimentos de Jesus. O que Jesus padeceu e sofreu? As afrontas e acusações, porque Jesus não pecou. Jesus nunca vai poder dizer assim: eu bebia e não bebo mais, né? Claro que não. Jesus sempre foi santo. Eu era um adúltero. Jesus nunca vai poder dizer isso. Mas por não ser e por condenar e mostrar que Ele é a verdade, que Ele é a palavra, vinham afrontas contra Ele. As pessoas o afrontavam. Quando Ele vinha com a verdade, as pessoas queriam viver na mentira e por isso o afrontavam. Então, quando a gente conserva o nosso coração em Cristo, o que acontece? Vem afrontas, porque o que a gente quer mostrar é a verdade. E as pessoas vão dizer: mas isso não tem nada a ver, qual o problema disso, qual a dificuldade? E
Pedro está falando para a gente é o seguinte: fiquem felizes por participar disso. O que Jesus padeceu com afrontas, e vocês estão padecendo também, fiquem felizes, porque na revelação da sua glória, vocês vão ter alegria completa. Esse sofrimento vai acabar. E eu volto a lembrar, Jesus é o centro. Jesus é o nosso exemplo, tanto em sofrimento quanto em glória. Jesus sofreu, padeceu, e hoje está sentado à destra de Deus, reinando como sempre reinou. E nós padeceremos, vamos padecer, mas também reinaremos hoje, participando das suas aflições, mas no céu, participando do gozo eterno. É isso que Pedro está dizendo nesse capítulo, nesse versículo 13. O versículo 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, sofreis afrontas, insultos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E agora ele reforça a situação aqui. Eu acho muito legal. Ele fala que nós somos mais do que felizes. Nós somos bem-aventurados. Nós temos uma bênção sobre a nossa vida se padecemos pelo nome de Cristo. Não é porque eu fiz alguma coisa errada e estou padecendo. Não, é pelo nome de Cristo. Ele continua enfatizando. É por pregar a verdade, é por não andar na mentira, por não andar na roda dos escarnecedores, por não dar ouvidos a coisas estranhas deste mundo, mas dar ouvidos à verdade. E por dar ouvido à verdade e falar a verdade, vem afrontas pela tua conduta. E você se mantém firme, firmado em Cristo. E eu lembro da situação de muitos cristãos em lugares onde não se pode pregar o evangelho, onde essas afrontas são mais nítidas, onde muitos vêm falar para eles: não preguem o evangelho, não falem no nome de Jesus, negam o nome de Jesus. E ali eles são escarnecidos, eles são brutalmente violentados por não negarem. E a gente? Eu acho incrível isso. A gente, para não entrar numa briga, a gente entra numa briga. Se for negócio de time de futebol, a gente entra numa briga. Se for para política, a gente entra numa briga. Agora, no nome de Jesus, a gente não entra numa briga. Deixa isso para lá, que essas coisas eu não vou nem falar para não criar confusão. Não é questão de não criar confusão, é questão de falar a verdade. As pessoas precisam conhecer a verdade. Esses homens não foram mortos porque estavam disputando o time ou disputando uma política. Eles estavam falando para o mundo que o mundo está condenado e que eles rejeitaram a palavra, que eles rejeitaram o verbo da vida e que eles estavam, por causa disso, condenados ao inferno, a sofrer eternamente. Muito mais digno agora de nós pregarmos até o fim e entrarmos nesta briga, não de tapas, mas de mostrar a veracidade do evangelho para que essas pessoas não sofram no inferno. Entende? Mas a gente às vezes recua, deixa de falar a verdade para não sofrer afrontas. Mas olha o que é legal, nós somos bem-aventurados, e além de sermos bem-aventurados, ele mostra o porquê somos bem-aventurados. Ele diz: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que ele está falando é que está selado sobre vocês, sobre a minha vida, repousa o Espírito de Deus. É como se fosse assim: não ligue para o que vai acontecer com vocês. Não liguem se alguém fizer alguma coisa com vocês, porque vocês estão selados, estão confirmados, porque repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Em suma, o próprio Deus habita em vocês. Uma cobertura é realmente aquela parte onde Deus nos protege. E aí a gente olha e diz: mas onde Deus nos protege se vai vir afrontas? Exatamente nisso em que nós não somos lançados no inferno. Nós devemos nos alegrar, mesmo que soframos afrontas, perseguições, mas sobre nós está o Espírito da glória de Deus. E isso é lindo demais. Eu fico pensando naqueles homens, o quanto eles sofreram, mas que eles nunca arredaram o pé. Não era
por causa das suas forças, era por causa do Espírito que repousava sobre a vida deles. É impossível alguém que tem o Espírito de Deus ficar parado, ou ficar inerte, ou mudar o curso. Depois que Cristo nos salvou, Ele nos selou, nos deu garantia de que vai nos levar para o céu. Então essa garantia, o Espírito Santo nos dá força para passarmos pelas lutas e sofrermos até o fim. Isso é importante demais. É lindo dizer. Porque esses homens foram até a morte, os discípulos, os apóstolos foram até a morte, por causa da garantia que Deus deu, por causa da promessa. E aí eu preciso agora começar a pensar. Quando ele começa a dizer para mim e para você, não estranheis as provas que vêm sobre vós para vos tentar, ele está dizendo para mim e para você, aonde está o teu coração? Nos problemas ou em Deus? Porque se você começa a estranhar e achar que aquilo não pode acontecer contigo, que Deus deveria fazer algo tão bom, que você fosse receber tantas coisas nesse mundo, que você não poderia sofrer nenhum tipo de afronta, tem alguma coisa errada. Porque o que ele faz é nos tirar do mundo, é nos resgatar do mundo, é nos tirar das trevas e fazer de nós suas testemunhas. Que testemunha é essa que vem para o fogo cruzado, para o terreno do inimigo e não quer sofrer afronta? Que testemunhas somos nós? Você imagina, vou usar o time de novo, né? Vai eu, tricolor, entrar no meio da torcida do Flamengo, vestido com a blusa do Fluminense. O que vai acontecer comigo lá? Vou tomar um couro, vou me bater. O que é normal acontecer nos estádios de futebol. É mentira? Claro que não. É só ver televisão. Mas é exatamente isso, só que num nível muito superior. Nós estamos no terreno do inimigo. Só que o interessante desta batalha é que a gente não sabe quem é quem. Se a gente não sabe quem é no meio, no terreno do inimigo, o que fazemos? Continuamos firmes, testemunhando. Porque muitos vão cair, muitos vão parecer até que nem são mais, muitos vão virar as costas, muitos vão deixar realmente, mas muitos, depois de cair, ainda vão levantar, ainda vão voltar. Então, o terreno em que nós estamos é um terreno irregular. Não é fato, eu vou fazer isso e vai acontecer aquilo. Eu vou fazer desse jeito e vai acontecer desse... Não! O terreno onde nós estamos, a única coisa que nós podemos fazer é testemunhar. É mostrar a transformação que ele fez. É mostrar o reino dele. E aqueles a quem foi dado a entender virão conosco. E mesmo assim, alguns ainda podem olhar para trás. Então nós não podemos ter a visão nunca no homem, nunca no mundo. Nós devemos, como está escrito, não estranhar, mas continuar alegres participantes das aflições de Cristo. Porque na revelação, aí haverá gozo eterno, paz eterna e descanso para nós. Hoje faleceu um pastor antigo porque eu era criança, né, lá de Marechal Hermes, pastor Moisés, quando o papai voltou para casa, né, eu lembro o papai dizendo que aquele homem, quando estava pregando, ele apontou o dedo e ele viu o dedo de Deus vindo no rosto dele, e aquele dia foi o dia que o papai voltou para casa. Um homem que batalhou pelo Evangelho, esteve no Evangelho, e lá tinha algumas saudações, né, para a família, pedindo que Deus consolasse, aquela coisa toda, e algumas lembranças, né, as pessoas foram lembrando do tempo em que muitas pessoas foram batizadas por aquele homem, muitas pessoas ouviram o Evangelho da boca daquele homem, muitas batalhas, e é gostoso de ver isso, como os homens da Bíblia, nós lemos, né, que passaram a sua vida testemunhando, dando honra a Deus,
falhas, como todo homem tem, mas honrando a Deus. E as pessoas tendo a lembrança do testemunho que aquele homem deu. Entende isso? É assim que as pessoas precisam nos ver. É assim que as pessoas precisam lembrar de nós. Não como alguém que fez algo horrível, mas alguém que tinha certeza, convicção da esperança. É isso que Pedro está dizendo. E vão passar pelas lutas e pelas provações, mas tem convicção de para onde estão indo. Versículo 15 diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Eu amei isso. É engraçado, porque homicida, um assassino. Um ladrão, põe a coisa de alguém. Um malfeitor, alguém que não se importa com nada, só faz maldade. E alguém que se entremete em negócios alheios. Essa é uma das perseguições que o Brasil tem passado. Feito com que os crentes entrem nisso, de se intrometer em coisas que não é para se intrometer. De estar em negócios que não é para estar. É como se eu fosse num outro país e chegasse lá e tentasse mudar a cultura do lugar. E me metesse ao ponto de querer perverter. E aí aquela pessoa, naquele país, começasse a dar crédito e deturpar aquilo que ele aprendeu desde cedo. Estou usando um exemplo bobo, mas no Evangelho tem acontecido isso, porque de fora o inimigo tem entrado, se intrometido nos negócios da igreja, no Evangelho puro, e os crentes têm achado que é verdade e também têm levado outros a perverterem aquilo que é correto, se intrometendo, deturpando, estando onde não devem estar, tratando de coisas que não é para tratar, onde deveriam estar fazendo o que Pedro está nos pedindo: testemunhar o Evangelho de Cristo. Isso é muito legal, porque o que ele fala para a gente é: não sejam assim, que nenhum de vós padeça como. Quer morrer, morra como um cristão, morra como um servo do Senhor, sofra o que tem que sofrer, mas que você nunca padeça, porque matou alguém, porque roubou alguém, porque é uma pessoa ruim, ou está se metendo em coisa que não deve se meter. Morra por Cristo. Aí, por isso eu queria que a Luli colocasse para nós aí Atos, capítulo 5. Depois que o Espírito Santo veio e os homens foram cheios do Espírito, e ali Deus selou, batizou aqueles homens, o Espírito agora foi derramado, repousou, né? A Bíblia fala sobre isso, veio como línguas e repousou sobre aqueles homens, né? E eles foram cheios e ficaram cheios, eles começaram a pregar o Evangelho. E aí os principais, os fariseus, ficaram agoniados com aquilo, porque além deles falarem do Evangelho, eles apontavam os fariseus como culpados, ou os principais, os príncipes, os judeus, como os principais que crucificaram Jesus. E aí eles prenderam os apóstolos e começaram a falar para eles: não preguem mais isso, não falem mais sobre isso, não façam mais dessa forma. E dessa vez eles foram libertos, porque um homem chamado Gamaliel disse para que eles não matassem os apóstolos, mas que esperassem, porque vai que aquilo que eles estavam fazendo realmente era de Deus. E antes de liberá-los, eles deram uma surra nos apóstolos e falaram para que eles não fizessem mais isso. E no outro dia os apóstolos estavam nos templos, nas sinagogas, nas ruas, pregando o Evangelho. Porque, aliás, antes Pedro já tinha dito para aqueles homens: nos importa obedecer a Deus, mais a Deus, aliás, obedecer a Deus e não aos homens. Então, nessa passagem, olha o que acontece no versículo 1 e 42,
quando eles são libertos, quando eles são soltos. 5, 41 e 42. Atos, capítulo 5, versículo 41 e 42. Falei certo, não falei? De vez em quando eu erro os números. Vamos lá. Só de vez em quando. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Isso aqui é lindo demais. Já pensou nisso? Alguém vir te esculachar, te dar uma surra, e você depois ainda vibrar, caramba, sou digno de padecer pelo nome de Jesus. Olha, me xingaram, aprontaram comigo, mas porque eu estava pregando o Evangelho de Cristo. E aí diz assim, e todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Entende o que Pedro está passando? Pedro escreve essa carta porque ele tinha autoridade para dizer para nós que é fato que receberemos graça e glória com Cristo, mas que também eles padeceram, que também a gente tem que ter o coração em paz se padecermos, se sofrermos. Pedro tinha na sua carcaça toda essa estrutura de homem que apanhou, de que sofreu, de que foi caluniado, de que padeceu pelo nome de Jesus. Ele tinha essa estrutura. Então ele tem autoridade para dizer para mim e para você, sofram também. Sofram pelo nome de Jesus. Não deixem de falar do nome de Jesus. Isso aconteceu várias e várias vezes. Várias e várias vezes esses homens foram presos, várias e várias vezes apanharam e fugiram. E mortos, praticamente todos eles. Só João ficou vivo. Então, para ver se somos aprovados, realmente precisamos ser julgados. Deus é um Deus juiz. E não é porque Ele não sabe. Isso é muito interessante. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus leva o povo a andar no deserto. E a palavra diz que Ele humilhou o povo no deserto, para o povo ver o que estava no coração deles. Então, quando nós passamos por algumas situações, nós precisamos entender que Deus está mostrando o que está no nosso coração. Deus é juiz, Ele precisa nos confrontar, mesmo que seja pela mão do inimigo, por alguma enfermidade ou por alguma afronta. Deus precisa nos confrontar. Deus precisa. É até engraçado falar uma coisa dessa, porque as pessoas ficam doidas. Como que é isso? Eu pensei que vim para Jesus, Ele ia resolver todos os meus problemas. Muitas coisas Deus nos dá, de coisas que a gente olha assim e fala assim, caramba, eu não merecia isso e ganhei, não merecia aquilo e ganhei. Olha uma cura, olha uma restauração. Deus fez isso e faz isso. Mas também Ele nos prova, Ele julga, para a gente entender quem somos nós. Não foi isso que você disse que era, então agora você vai provar se é isso realmente. Versículo 17 ao 19 diz assim, de 1 Pedro, capítulo 4, lá no texto que nós estamos lendo. Muito obrigado. Agora, para encerrar esse capítulo, diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, novamente, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendo-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Isso aqui é muito legal. O julgamento precisa ver esse teste, porque Deus sabe quem somos. Eu não tenho dúvida disso. Deus conhece os nossos corações. Mas nós precisamos nos conhecer e conhecer a Deus. Eu lembro de Jó. Jó conhecia Deus? Conhecia Deus.
mas conhecia com o entendimento que teve depois da aprovação? Não. Antigamente, ele disse, eu só ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Deus precisou moê-lo. Ah, mas não foi Satanás? Não, a permissão foi de Deus. Deus precisou mostrar a Jó quem ele era. Quando Jó começa a questionar, e a questionar querendo palestrar com Deus, né? Porque eu quero 1 minuto contigo, Jó fala. Eu quero entender o que está acontecendo. E aí Deus fala para ele, agora cala a tua boca, porque eu vou falar e você vai ouvir. E Jó teve que ouvir todas as palavras de Deus. E no final, quando Deus acabou de falar, Deus, eu acho interessante na história, porque Deus não restaurou Jó para falar. Deus, no meio do seu sofrimento, falou com ele. Você imagina o camarada cheio de chagas, com a mulher falando no seu ouvido, amigos o acusando, dizendo que ele deveria ter cometido algum pecado para estar naquela situação. Imagina a situação, cheio de coceira, e Deus manda ele calar a boca. Deus não passa a mão na cabeça dele, calma, Jozinho, calma aí, é só um momentinho. Não, cala a tua boca, agora eu vou falar e você vai me ouvir. E aí, quando Deus acaba de mostrar a grandeza para Jó, ele diz, eu me abomino, isso eu me arrependo, falei o que não devia. Antes eu só te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Muda a história. O sofrimento virou fichinha para aquilo que ele vai receber. Ele entendeu que ele fazia parte de um plano muito maior e que ele estava selado e salvo por aquele Deus que estava mostrando o seu poder na vida dele. Deus mostra o seu poder na nossa vida. Nós somos testemunhas do Senhor. Às vezes o que nós passamos é para testemunhar, para que as pessoas vejam Deus em nós. Não é só quando a gente fala de Jesus ou prega, olha, vai em paz, Jesus te ama. Mas com o nosso sofrimento, com aquilo que nós passamos, também levamos o Evangelho do Senhor. Por isso que eu queria que a gente finalizasse com esse texto. Mateus capítulo 7, do 13 ao 23. Entrai pela porta estreita. O que ele está dizendo? Entrai pela porta estreita. É estreita, não é a porta larga. Ele está mandando nós entrarmos pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vocês conseguem ver? Eu vejo a soberania de Deus nisso aqui. As pessoas falam, né? E eu ouvi um homem, e alguém falou sobre, depois eu vi o vídeo, era verdade, falando que quando Jesus voltasse, ele escorreu uma lágrima por ver as pessoas no inferno. Ele não vai escorrer lágrimas, porque a ira dele está sobre aquele lugar. Deus é amor, mas é justiça, e o amor dele está em ser justo. Entende isso? Eu sou justo, é Deus, não é homem. A gente corrige o filho e chora. O pastor chora, mas Deus não. Deus ama os seus, daqueles que obedecem a palavra. E ele já está dizendo hoje, para que se atentem hoje, agora. Estreita é a porta. O caminho é estreito. Largo é o caminho que leva à perdição. E muitos vão pela porta larga. Por quê? Porque é lugar de pecado. Não querem deixar o pecado. As facilidades. E aí ele continua dizendo assim, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E ele começa a nos alertar quanto ao seguinte: se a porta é estreita, não ouça coisas que te levam a facilidades, para que você desvie do caminho, porque a porta é estreita. Não tem facilidade para o crente, é mentira.
eu posso dizer com toda certeza que o brasileiro vive uma vida muito boa. E muitos crentes não sofreram o que a gente tem sofrido hoje, mas a gente não sofre de maneira nenhuma o que muitos sofrem aí. Mas a gente precisa entender que a porta é estreita, não é um lugar de facilidade. Ir para o céu é lugar de testemunho, de pessoas que amam a Jesus e que testemunham dele. Não olham para o lado, eles olham para frente e vão pelo apertado caminho. Então, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com muita informação, cuidado com os filósofos, cuidado com as coisas que a gente fica admirando. Versículo 20 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não é sinal de crente quem expulsa demônio. Não é sinal de servo do Senhor quem... Já viu as pessoas falam, olha, estou profetizando em nome de Jesus. Estou profetizando em nome de Jesus. Às vezes Jesus não falou nada para ele, mas ele está profetizando. E as pessoas falam, nossa, que profeta. Nossa, olha quantas profecias. Olha o que ele diz. Nossa, a profecia que ele falou aconteceu. Olha. Não olhem para isso. Não olhem para essas coisas, porque isso aí não afirma, não atesta, não diz que esse camarada ou que nós somos crentes. Ah, o pastor prega a palavra. Quem diz que isso aí diz que eu sou crente? A porta é estreita. O fruto que revela quem somos é quando padecemos pelas tribulações e continuamos confirmando. Eu amo Jesus, eu amo a sua palavra e é nesse caminho que eu vou. É o nosso testemunho, não é as nossas obras parecidas miraculosas, obras gospel. Não é isso. E ele fala assim, versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente precisa estar bem atento com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê. Porque apertado é o caminho. Não se enveredem por coisas de facilidade. Não fiquem admirados com coisas extraordinárias. Não fiquem. Fiquem sim, atentos, o tempo todo vigilantes, o tempo todo buscando a face e a presença de Deus. Porque onde há facilidade, a porta é larga. Aonde há estreitamento, ali está Jesus, te conduzindo para o bom caminho. Então não estranhe, como diz Pedro lá em cima. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe. Não estranhe. Mas sigam a Jesus. Sejam felizes. Sejam felizes por anunciar o nome de Cristo, por dar testemunho do nome de Jesus. Custe o que custar. Custe o que custar. Seja lá como for, com família, escola, colegas, governo, seja lá o que for, trabalho. Se alguém disser o contrário, continue falando a verdade. Seja lá quem tentar tirar você do foco, continue pregando a verdade. E se eu apanhar, continue pregando a verdade. E se continue pregando a verdade. Ame, que é isso que prova, que atesta, que comprova que você realmente é um cristão. É a tua permanência, é a tua persistência, é a tua convicção. Entende? Eu amo muito essas coisas que Deus tem trago aos nossos corações, porque a gente começa a ver a grandeza de Deus. O quanto nós precisamos temer a Deus. As pessoas não temem a Deus. Elas acham que Deus é um Papai Noel, é o coelhinho da Páscoa, acham que Deus é um velhinho preguiçoso sentado numa cadeira. Deus é Deus e Ele ama a sua palavra. E essa palavra é Cristo. Ele deu a palavra ao mundo. Ele formou o mundo pela palavra e deu a palavra ao mundo. Então nós devemos honrar a sua palavra. Devemos honrar a Cristo.
e isso que nos importa. Amém?